Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, convidando você a participar do nosso programa. E eu acho que ontem o Renan Calheiros, ao final da sessão, o João e o Luciano Max devem ter visto, ele ficou vermelho, rapaz, parecia um pimentão. E ele disse que nos 190 e poucos anos da Câmara nunca tinha acontecido aquilo. Mas eu acho que ele esqueceu de citar o seguinte: nesses 190 e poucos anos da Câmara Federal, nunca bateram em velhinhas, nunca impediram manifestação e nunca votaram um tema tão imoral como esse que o governo atual está obrigando os deputados e senadores a votar. Nós temos as imagens, Daiane, por favor. Olha aí, o pau quebrando. Olha o Arnaldo Faria de Sá. Olha o Arnaldão lá. O Arnaldão. Olha o Arnaldão lá. Segunda-feira vai estar grande. Gostei do Arnaldo. Volta isso aí. Esse é o meu Arnaldo Faria de Sá. Tá bravo, Arnaldo? Que é isso? Opa! Para um pouco. Volta comigo. Arnaldo Faria de Sá, que na segunda-feira, agora, dia 8, vai estar às 9h30 da manhã no Sindaporte. É aberto aos aposentados, tirando dúvida dos aposentados. Ele tomou uma chincha lá do guarda, a polícia, que é um outro absurdo, polícia legislativa, que eles mandam mais que a Polícia Federal, é eles que mandam. Mostra de novo aí, o pau quebrando. O Arnaldo Faria de Sá, os caras descendo o sarrafo, eram aproximadamente 30 manifestantes, se eram assalariados ou não importam, eram pessoas que estavam se manifestando. A sorte é que muitos deputados da oposição, deputados e senadores, foram lá, o Caiado foi um, o Ronaldo Caiado também, os caras saíram no braço com a... Que ponto nós chegamos, hein? Um parlamento. E o pior é que se olhasse lá, tinha um gordinho lá mas o resto eram senhoras, mulheres. Tinha uma senhora de 79 anos, tomou um pau uma gravata do... Tudo começou pela manifestação desse grupo, né, que estava na galeria, que está... Olha aí, olha a gravata aqui. Isso é criminoso, cara. Esse cara tinha que ser preso. E a velhinha foi pra cima. Dá-lhe, velhinha! Eita, nós! Olha aí a velha. Olha se isso tem cabimento. Que isso, volta comigo, por favor. Isso é criminoso. Isso é Lei Maria da Penha. Se a senhora fez um boletim de ocorrência, esse cara tinha que ser preso. Essa senhora... tem, aliás, 79 anos. Estatuto do idoso é muito mais... Estatuto do idoso. E olha, mas chamaram a deputada de vagabunda, né? Eu queria lembrar que no final do ano passado, na votação das OS e em várias votações que tiveram na Câmara de Santos, muitos do PC, muitas pessoas do PCdoB, aliás, muitos militantes do PCdoB, PSOL e PT xingaram, cuspiram, jogaram moedas nos vereadores de Santos. Não estou entendendo. Quer dizer, lá pode, aqui pode, lá não pode. Então vamos terminar o vídeo para os nossos amigos comentarem. E só, Gisele, olha aí, isso é vergonhoso. Esse cara, ele é pago. É um safado, pilantra. Esse cara tinha que ser preso.
Tem agora o depoimento do Renan Calheiros encerrando. Está vermelho. Quase que o implante dele explode. Gastou R$85 mil para fazer esse implante de cabelo. 85 pau. No ano, com o maior especialista em implantes do mundo, que mora em Pernambuco. Opera lá. Tá no vídeo? Tá no ponto? Vamos lá. Em função do fato de nós não termos conseguido evacuar as galerias, nós vamos suspender a sessão e recomeçaremos amanhã às 10 horas. Ele estava bravo, dizendo que foi por causa de 26 assalariados. Hoje eu tenho a presença do Luciano Marques e também do meu amigo João Vilela, os dois aqui gentilmente atendendo ao nosso pedido. Ô João, revoltante, né? Revoltante. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a todos, boa tarde Luciano, boa tarde Augusto, boa tarde a todos. Eu falei à noite, hoje eu estou já na noite já. Mas é revoltante, e essa história que nunca teve no parlamento em 190 anos, nunca teve ano que não teve, né? É a primeira coisa. O PT foi o primeiro a colocar e fazer manifestação. O próprio MDB, na época da ditadura, inclusive para terminar a ditadura, fez várias manifestações. Salário mínimo, e várias vezes. Milhares de vezes. Primeiro, essa história de que a primeira vez é ridículo. A primeira vez que se suspende e fica nervosinho com uma coisa que é normal acontecer no parlamento e comum. É porque eles tinham que votar a LDO que muda a meta fiscal. Só se eles receberam lá, ele recebeu alguma grana e precisava cumprir com o trato, porque eu não entendi esse desequilíbrio que aconteceu. Tá muito nervoso, né? Muito. Agora, demais. uma coisa interessante, Augusto, essa LDO é a maior vergonha que nós tivemos até hoje no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade, o governo tem uma responsabilidade pelas contas, que ele tem que fechar as contas e pagar os juros da dívida. Ele vai querer alterar isso na última hora. Mas o mais grave disso tudo não é nem isso. A gente sempre soube que no Brasil tem o toma lá da cá. Separa-se emendas para parlamentares para suas regiões, para poder em troca de votação. É um mensalão legalizado. Que não vai diretamente para o bolso dele, mas às vezes até vai de outras formas. Mas não é essa a questão. O mais absurdo é que colocaram no Diário Oficial isso, condicionando a votação, ou seja, isso acaba com a independência dos poderes. É verdade. Você chantageia, você fala, olha, poder oficializa a extorsão. Oficializa a extorsão, claro. Você fala assim, olha, poder legislativo, se você fizer isso, eu te dou isso. E só para quem está em casa entender, isso é uma coisa absurda. Essa mudança, a lei de responsabilidade fiscal, ela é severa. Sim, é crime, porque é crime. É crime. Se o cara cara não atingir a meta, ele pode ser ficar indiciado, inelegível. Pode ficar, claro. São várias sanções diferentes que existem. Sim, mas ele pode chegar, ele não cumpriu a lei. Então, é como se, quem está em casa poder entender, é como se o seguinte, o cara roubasse um banco, aí depois que ele roubou o banco, ele falou, putz, não é legal, né, roubar um banco. Vamos mudar a lei, deixar de ser crime roubar banco. Pode roubar banco, pode. Não pode roubar mensalidade, mas roubar banco pode. Muda a lei! Aí estão tentando mudar a lei. Quer dizer, ela não cumpriu uma meta. E ela própria fixou. E a diferença é gritante, hein? A diferença é gritante, é quase que 1000% a difera. Não, é absurdo. É um negócio... Isso quer dizer o seguinte, o Brasil está gastando muito mais, isso para fazer uma analogia, LDO, lei assim, lei orçamentária, improbidade administrativa, o que é isso? É a mesma coisa que você ficar se devendo no cartão de crédito em casa, na sua casa, tem um cartão de crédito ou um cheque especial, você não pagasse. Se você paga, tudo bem, você ainda continua com crédito, mas se você não paga, você perde o crédito. É o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está ficando sem crédito, porque ele não está tendo dinheiro para pagar e honrar. A Petrobras é um exemplo claro disso também. Ela está sem crédito porque fizeram realmente coisas que são consideradas, no mundo, criminosas. E de acordo com o Costa, que deu ontem o depoimento, que isso acontece em todas as empresas. Em todos os setores? Em todos os setores. Ele foi bem claro. Desde a época do Sarney é colocado cargos administrativos dessa forma, e desde aquela época é feito dessa forma, em todas as áreas acontece essa... Porque ele é um cara, esse Costa, ele é um cara da Petrobras mesmo. Ele é um funcionário da Petrobras, que foi sendo colocado em cargos de chefia por presidentes e por parlamentares há muitos anos. Então ele conhece como funciona a situação, sabe como é que funciona essa questão. E a gente sabe que, infelizmente, não dá para misturar mais
Todo mundo tem aquela questão, o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Não é. Já foi. Vamos entregar isso aí para a iniciativa privada, como a gente teve que entregar tudo. E tem que entregar, porque o governo é um péssimo administrador. É um péssimo administrador. O governo tem que fazer o mínimo possível, tem que ser um governo mínimo para poder fazer alguma coisa e não fazer um governo máximo. Mas não que quer vamos fazer tudo. isso, porque ela... Não, lógico que não. Lógico é que não. onde é a galinha dos ovos de ouro. Luciano Marques, boa tarde. Bota ovos de ouro. Bota ouro nisso. Luciano, boa tarde, obrigado pela participação. Hoje, dia 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E você no bloco, aliás, antes de entrarmos no programa, 600 e quantos milhões de... Mais de 600 milhões de cidadãos e cidadãs no mundo com algum tipo de deficiência. E no Brasil, 45 milhões de pessoas com Nossa. deficiência. Em Santos, 120 mil pessoas com deficiência. Quase um quarto. Falando de deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Vilela. Boa tarde ao seu público, Augusto. Obrigado. Eu quero aproveitar a oportunidade. Primeiro que eu tenho que agradecer, né, porque é um dia tão especial para nós, que somos militantes da luta das pessoas com deficiência já há tempo, já me chamam de dinossauro do movimento, então já veio que faz tempo. Eu queria aproveitar o teu espaço para parabenizar e dar um abraço especial a esses 600 milhões de cidadãos e cidadãs espalhados pelo mundo e com algum tipo de deficiência, cada um sofrendo de acordo com a sua cultura, com a sua região, no seu país, o problema do preconceito, da discriminação e da falta de acessibilidade, né? No Brasil, somos mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, cerca de 5% mais ou menos da população, é isso? Isso, nós somos isso. Então, um abraço para essas pessoas também e não desistir, né? Porque a luta e hoje, é difícil, mas estamos aí sempre tinha lutando. hoje, aliás, você me corrigiu dizendo que foi ontem. Hoje venceria um prazo para adaptação dos ônibus, né? Ou melhor, dos meios de locomoção. Dos transportes públicos, dos transportes públicos. Foi ontem, na realidade. Foi dia 2 de dezembro. Hoje, se eu e você, se a gente falar, se eu dar uma geral volta, aí, né? A gente ia encontrar na Baixada, a gente ia encontrar essa lei sendo cumprida? Mas nem de brincadeira, nem por sonho, né? Santos hoje, na questão do transporte coletivo, está resolvida. A frota de Santos, desde 2012, é 100% acessível, inclusive o transporte... Mas funciona? Funciona, né? Ele tem problema de manutenção, porque a gente aqui em Santos ainda usa o elevador, que na nossa opinião ainda é o ideal. Já em São Paulo, quando tem aqueles corredores de ônibus, eles usam as rampas, que o trabalho é feito manualmente. Só que como tem o corredor, a calçada é própria para a altura da rampa. Então a rampa fica mais ou menos quase que uma passarela, na realidade, para embarcar. Aqui, se você botar uma rampa, a rua está mais alta que a calçada. Não há a hora que padrão. você botar uma rampa, a rampa fica muito íngreme, aí não sobe ninguém, né? Então, ainda para Santos, considerando-se os pontos de ônibus e tal, o elevador ainda é mais funcional. Mas ele dá problema porque ele é mecânico, tem toda a questão hidráulica, acaba sempre dando um probleminha. Agora, na Baixada Santista, com certeza não. A maioria das cidades não tem 100%. São Vicente Acho que nem Santos, pensar, né? Não, São Vicente não tem transporte coletivo. São Vicente não Como tem é que transporte coletivo. os cadeirantes, por exemplo, que é o teu caso, fazem nas vans? Nas vans é muita briga, muita paciência. Eu tento conversar primeiro, né? Porque é difícil. Os amigos, principalmente assim, São Vicente, tem como é que chama? Vans, mas tem um nome. O alternativo. Alternativo, que eles chamam, justamente. Tem lá uma lei que obriga, mas as pessoas, como de praxe, procuram não cumprir as leis, né? Então, se entrar 2 deficientes, já não vai. Se tiver um casal de cadeirante, só vai um, o outro fica esperando a próxima. Quer dizer, não existe isso, né? A lei obriga. Outro dia eu vi me marcaram no Facebook de um caso de um cara, já tinha 2 idosos, e ele não deixou a idosa. O pessoal tá com raiva de idoso. Funciona assim com o avião também. Você imagina, você tem uma equipe de também? Avião, você tem uma equipe de basquetebol e cadeira de roda. Você viu São agora 15 na equipe, Luciano? Só vai de 2 em 2. Teve essa semana agora, 2 dias temos atrás, imagem, que a moça foi subir na... Sim, daí nós temos imagem. Esse caso aí, eu não sei, eu não li a matéria, mas a moça, ela teve que... Olha ela descendo, isso é um absurdo, né? Ela descendo foi no Paraná, e ninguém ajudou. Foi no Paraná. Foi no Paraná. Isso. A Kátia, tem um nome difícil aqui, Kátia da Silva. Ela, que o nome do meio que é difícil. Ela disse que precisou se arrastar pelas escadas de uma aeronave da Gol para poder embarcar na manhã de segunda-feira, quando seguia de Foz do Iguaçu para São Paulo. E ela que é coordenadora de comunicação. Augusto, o transporte aeroviário é simplesmente lamentável. Eu não sei, eu fico imaginando, o homem cria um avião daquele tamanho, com aquele peso, consegue colocar pelo menos 30 mil, 40, sei quantos mil pés de altura.
a 800, 900 km por hora e não consegue resolver um problema que não é nosso, porque costumo dizer que nós temos o problema, né? Na verdade, o problema é quem tem é o meio. O meio não está pronto para a diferença entre as pessoas, né? Então, não consegue resolver 5 metros de altura, que é a altura que me leva do chão até a porta do avião. Então, tem casos, toda vez que eu vou viajar de avião, é praticamente uma vez. Eu me sinto um Indiana Jones nos aeroportos, porque é uma aventura, você não sabe se vai. E quando a tua cadeira. Tu já perdeu mala em avião? Eu, graças a Deus, então, mas não. tu imagina tu perder tuas pernas no avião, na viagem. Tua perna vai para um lado e tu vai para o outro lado. Como é que faz? Sim, porque a cadeira de roda são as pernas. Sim, é verdade. Já aconteceu contigo? Oxente, de perder a cadeira? Não aconteceu porque eu tava de butuca da coisa e minha cadeira... Eu fiz eu saí de Maringá e parei no Paraná. Só que era uma galera, era uma conferência em Maringá. Aí todo mundo que chegou, beleza. Mas quando vai todo mundo embora, o aeroporto entope. Tanto que a gente teve que chegar, o aeroporto foi fechado só para nós, porque ia gente para Belém, ia gente para Minas Gerais, ia gente para o Rio de Janeiro. Aí todo mundo se concentrou em Curitiba. Aí na hora foi, tira as cadeiras de Maringá, para começar a distribuir. A minha já ia indo para o Rio. Então, quer dizer, é uma loucura. A cadeira é meio que tudo igual, né? Os caras... igual para quem não usa. Olhando mas assim, o cara que a mala ainda tem fitinha, couro, caramba. A cadeira também tem. Tem cadeiras de vários tipos, né, meu? Então, o problema é que, primeiro, que as pessoas não são preparadas. Chamam cadeira de carrinho. Né? Aí já fica nervoso, porque carrinho não é cadeira de roda. Cadeira de roda é cadeira de roda. Carrinho é de rolemã, carrinho de bebê, carrinho de feira, né? Agora, o mais grave é que você está no aeroporto, é engraçado, você vai se desembarcar, você embarca primeiro e desembarca por último. Até aí tudo bem, é uma questão de logística. Eu respeito perfeitamente. Agora, aí quando você tiver eu e você lá no avião, a aeromoça vai se referir a você. Olha, moço, a cadeira dele já foi lá para a esteira, mas nós vamos trazer outra cadeira para pegar ele. E eu estou do teu lado. Aí eu te pergunto, Augusto, tu tem uma procuração para me representar? Não, Luciano, não tem. Fazia, pois então, senhora, ele não me representa, a cadeira é minha perna, você fala comigo. Né? Aí outra coisa, a cadeira, você não anda e você não se representa, você não tem autonomia para se representar. Então, e outra coisa, a minha cadeira não é bagagem, a minha cadeira é minha perna, então só sai do avião com ela. Se a cadeira estiver aqui. Com ela. Aí da Polícia Federal. Mas já teve isso, porque tu é meio barraqueiro. Não, eu sou barraqueiro, você não desculpa expor a intimidade, né? Mas o Luciano é barraqueiro. Se não tiver, não é? Se o seu barraqueiro se o seu não é? Claro. Que no Brasil também tem isso. Com muito orgulho. Barraqueiro. Se você reclamar e for exercer o teu direito, o cara é barraqueiro. Mas se você não fizer isso, coitada da nossa amiga lá, né? É barraqueira, mas tem que fazer. Mas sabe qual é a doença que essa moça tem? É a doença do osteogênese imperfecta. Ossos de vidro. Gravíssimo. Olha o risco que ela correu de piorar a situação dela. Não é? Claro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Transporte intermunicipal. Santos-São Paulo, por exemplo. Eu nunca vi ônibus adaptado. Não sei se tem alguma coisa. Não tem. Então já devia estar, que é os ônibus rodoviários. Só que o intermunicipal é gravíssimo também, porque quem controla esse transporte é a Artesp. Que é estadual, Quando eu fui da coordenador da Câmara Temática dos Deficientes no Condesb, a gente convocou o pessoal da Artesp para vir para cá. E eles trabalham até hoje, o Ministério Público nos garantiu que haveria pela primeira vez uma licitação para o transporte rodoviário no estado de São Paulo. No entanto, até hoje esse edital não foi publicado e eles funcionam com uma licença provisória que já virou permanente faz tempo, hein? Claro. Faz tempo. Claro. E então, assim, eles põem um símbolo de deficiente nos ônibus, o que na realidade é uma propaganda enganosa, devia reclamar no Procon. Tem um símbolo de deficiente, né? Sim, aí sabe o que eles dizem que é acessibilidade? Não, tem uma cadeira reservada para o deficiente. Pô, mas como é que eu entro para chegar na cadeira, né? Sim. É uma coisa você fazer um banheiro adaptado no primeiro andar sem elevador. É uma hipocrisia isso, né? Hipocrisia e propaganda enganosa. Isso é crime, né? Segundo tem o símbolozinho da cadeira de roda com tudo. Todos os ônibus rodoviários e nenhum tem elevador. Não, nenhum tem. No então, Brasil, se você quiser para São Paulo de ônibus, você vai ou no colo de alguém, ou você vai se arrastando como a nossa amiga ali, né? Vai se arrastando. Dependendo do dia, o dia chuvoso, por exemplo, você fica bem embelecado, bem limpinho quando chegar no destino. Luciano, desculpa. 81% das empresas só contratam pessoas com deficiência para cumprir a lei. Existe a lei que obriga a determinado número de funcionários, a lei de cotas, né? E de acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, realizada com quase 3 mil profissionais, o setor apontou que 81% dos recrutadores contratam pessoas para cumprir a lei. Apenas 4 declaram fazer por acreditar no potencial. E 12 fazem independentemente da cota.
Então, o que você acha Hoje disso? você é um expert no assunto, Primeiro eu vejo, parabenizá-lo, porque o senhor, bom, sempre eu gosto de você, porque você pesquisa, né? Obrigado. Você vai a fundo, né? Não Quero fica, agradecer a minha não fica produtora conversando. Daiane, que tem me ajudado isso aí, bastante. legal. Parabéns para você e para a sua equipe que pesquisa e para poder trazer a verdade à tona, né? Então, Augusto, é verdade sim. A maioria das empresas, dos empresários de modo geral, ainda tem essa... E eu acrescento essa atitude por falta de informação. Porque durante décadas e décadas, tanto o trabalhador com deficiência quanto o empregador, foi criada essa cultura de que a pessoa com deficiência não servia para nada. Né? Eles estavam internados ou nas instituições ou nas suas próprias casas. Né? Algumas famílias mais lúcidas, talvez, com maior acesso à informação, acabou que foi procurar correr atrás para melhorar a vida do seu filho e fazer com que ele pudesse caminhar sozinho. Né? A maioria não. A maioria não teve esse acesso aos centros de reabilitação, à educação especial. Ainda hoje estamos discutindo a educação inclusiva, né? Que ainda é uma discussão, tem um que é contra, outro é a favor, ou muito pelo contrário, enfim. Então, ainda hoje, muitas empresas querem cumprir cota, porque não conhecem, têm medo do desconhecido, né? Então eu aplico isso ao puro fato do desconhecimento. E é por isso que nós, lá, com esse projeto que eu te falei, do Espaço Inclusão, lá na Espaço Santista RH, nós estamos trabalhando com isso. O projeto não é só para cumprir cota, mas pelo contrário, eu fiz uma palestra recentemente lá no Hotel Plaza, para mais de 160 gerentes de RH das empresas aqui da Baixada Santista, e eu falava para eles o seguinte: quando você cumpre cota, todo mundo perde. Ninguém ganha. O deficiente fica largado num canto, excluído literalmente do grupo de trabalho daquela empresa. Os seus amigos que trabalham naquele setor também ficam descontentes porque vê o cara ganhando o mesmo que ele sem produzir absolutamente nada. Isso começa a criar um burburinho que vai cair no RH. O RH fica infeliz porque tem que resolver administrar isso para o bom andamento da empresa. E o dono da empresa fica mais infeliz ainda porque paga todos os atributos do trabalho, né, todos os encargos trabalhistas, além do salário da pessoa, e essa pessoa não lhe produz absolutamente nada. Isso é cumprir cota. Quando eu proponho, e a Espaço Santista propõe isso, incluir significa, primeiro, criar o cadastro. E aí estamos já convocando isso aí, né, convocando as pessoas, convidando para nos procurar, porque temos vagas, agora precisamos também do trabalhador com deficiência. Aí está o telefone da Espaço Santista RH e vai entrar também o e-mail, não é isso, Daiane? Para que as pessoas possam mandar currículos para a gente poder. Segundo, são 4 passos, né, do nosso projeto Espaço Inclusão. O primeiro passo é criar esse cadastro. O segundo passo é qualificar esse cadastro à medida que ele precisa de qualificação. E ao contrário do que muitos pensam, nós temos gente qualificada lá na Espaço, viu? Tem gente com nível universitário, só que não dá para pegar um cara com universidade e colocar ele para ser porteiro, ou assessorista, né? Ele é formado em advocacia, ele é um administrador de empresa, então ele quer ser respeitado na atividade dele. O terceiro passo é encaminhar esses trabalhadores de acordo com o perfil dele e o perfil da vaga, e não como as pessoas, às vezes, quando querem cumprir cota, falam, ó, me manda 3 cadeirantes, 2 cegos, 2 surdos. Peraí, aqui não é uma mercearia, né, que você pede 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão. Não. Isso aqui é uma empresa de RH, nós temos profissionais, cada um na sua especificidade. Mas tem isso, tu tá exagerando. Augusto, tô te falando, eu trabalho há anos com isso. E o pior é que o cara não fala, ele manda e-mail. Lá na Espaço Santista, graças a Deus, não aconteceu ainda. Mas quando eu estava na prefeitura, lá na coordenadoria da prefeitura, quando eu estava lá, era direto e-mail de empresas conceituadas até. Pedindo... Né? Eu quero 2 surdos, 2 cegos, 2... Não dá, não tem. Aí nós, tem que ser cadeirante que anda, cego que escuta e... Peraí, aí você tem que ir no Paraguai buscar, porque aqui não tem. Né? Aqui tem uma lei federal que define o que é deficiência. A deficiência física são esses critérios. É verdade, Augusto, tu ri, eu também rio, para não chorar na realidade. Mas aí, Luciano, até tem uma questão que é importante. Ir, né, meu? Porque um cara que manda um e-mail pedindo... verdade, e assina o e-mail, né? Então é complicado. Não, eu sei daqui, eu já te falei uma vez, o João vai comentar aqui, mas depois eu vou falar. Eu sei daquela história do deficiente ao leve, o moderado e o severo, né? Isso. Eu fiquei 15 anos trabalhando num lugar e tinha um senhor lá que eu passava por ele durante 15 anos e via ele andava pra cá e pra lá, não sei o que lá, e eu descobri que ele era deficiente e tava na cota. Tava na cota. Aí eu falei, mas você é deficiente? Eu não, sou deficiente. Tem gravado e tal. Não, ele me tirou a bota e mostrou lá. Ele tinha um dedo
Eu não estou desfazendo da deficiência dele. Mas ele não tinha deficiência, porque ele tinha uma bota que nivelava, ele tinha encurtamento de perna inferior. Ele andava normalmente, você não percebia. Eventualmente uma arrastadinha, mas tu ficasse... E ele estava dentro da cota. Claro. Né? Que é o tal do leve, né? Do leve. Leve. Porque entre o físico, só para completar o primeiro projeto... Desculpa falar isso, eu até pode ter gente que não esteja entendendo. Eu acho um absurdo, não é? É verdade. Tem empresa que... Depois nós podemos até falar disso. O cara, ele quer, como ele falou, um cadeirante que ande, um surdo que escute, um mudo que fale. Aí não dá, né? Eu queria só completar o quarto passo do projeto Espaço Inclusão, que na realidade é você pegar, encaminhar, e aí encaminhar, como eu falei, né? Encaminhar de acordo com o perfil do candidato e o perfil da vaga. Isso é importante, mas isso só não basta. Então, para mim, o quarto passo do projeto é o mais importante, que é o acompanhamento dentro da empresa. Porque muitas vezes a inclusão não acontece por falta de acessibilidade arquitetônica, espacial, né? Ou por falta de atitudinal. As pessoas que estão naquela empresa ficam com medo de se relacionar, então acabam excluindo sem querer, né? As pessoas não sabem o que eu faço com ele, né? Como é que eu me comunico com o surdo? Como é que eu dou uma ordem para um funcionário meu que é surdo? Se ele está andando, ele tem uma boa leitura labial, ele está de costas para mim, eu dou uma ordem para ele. Aí depois ele não cumpre a ordem, mas esse cara não trabalha, ele não entende, ele não faz o que eu peço para ele fazer. Se você chamar o surdo. Então, às vezes é atitudinal. Olha, você tem um surdo trabalhando com você, procura falar sempre de frente com ele, toque nele, chame a atenção dele visualmente, né? Não adianta você gritar com ele que não vai resolver. Então cria uma relação visual com a pessoa, né? Passa então aquela ordem com calma, se tiver alguma dificuldade, escreva ou desenhe, né? E aí é desenhar mesmo, né? E essa ordem vai ser perfeitamente absorvida por esse funcionário e com certeza será bem executada à medida que ele é um bom profissional. O que eu ia te falar, assim, parabenizar por esse cadastro, porque eu acho que é o que falta realmente, a informação e realmente as pessoas terem essa noção. A empresa, às vezes, quer cumprir a regra, ou por obrigação, ou por vontade mesmo, e não sabe como fazer. Mas há também, já vários empresários falam, olha, eu não consigo encontrar pessoas que queiram. Porque as pessoas, muitos acham que o deficiente ele tem direito a uma pensão de INSS. Benefício continuado, é verdade. E eles acham, muitos deficientes acham, isso se perguntar para vários, você vai saber isso melhor que eu, que perde benefício quando começa a trabalhar. E não perde. É verdade. Lógico que não pode ser na mesma atividade, não, claro. Que ele não está para desempenhar. Tempo, isso. Claro, justamente se você passa a ter uma deficiência, vamos supor que você perde a audição, você não vai poder trabalhar em algo que dependa somente da audição, porque perde aí você perderia uma incompatibilidade, né, que é uma questão lógica, né? Até. Mas é isso que eu acho que é importante, porque você não tem, às vezes, as pessoas, você não consegue encontrar as pessoas de uma forma certa. O deficiente eles não sabe aonde procurar também da mesma forma. Você tendo um cadastro positivo, justamente isso é importante. Que você consegue colocar ajuda as duas partes. Ajuda as duas partes. O trabalhador informar para o deficiente que ele não perde o benefício dele. Perfeitamente. Porque muitos acham que perde. Você vai ter noção disso, que é muito comum o pessoal, não vou nem tentar, porque se eu começar a receber salário, eu vou perder. Eu escuto muito isso. Eles abrem mão por um período que estiver trabalhando. Se eles saírem do emprego e eventualmente não voltar para o mercado formal, eles podem retroceder e voltar para o benefício. E você colocou um caso agora do deficiente auditivo. Eu tive um chefe meu. Eu trabalhei numa empresa chamada Iacopori, uma empresa de projetos. Quando eu tinha 19 anos, isso no começo dos anos 90, e ele era completamente surdo, nasceu com surdez. Ele completamente surdo, a esposa dele também completamente surda, uma pessoa sensacional. O João até foi meu chefe, o filho dele fala muito, ele é engraçado que o filho não para de falar, e o pai e a mãe são deficientes auditivos. E surdo mudo, né? Porque como ele nunca escutou, ele também... Aí ele fala sentindo a vibração da garganta e tem leitura labial, dirige, faz tudo, só que lógico não pode atender telefone, que são coisas que a não ser que use de algumas formas. Se tiver um telefone acessível, por exemplo. Sim, mas é uma coisa difícil. Hoje com o WhatsApp fica fácil. Fica fácil. Mas um cara e ele sempre colocou de uma forma, ele não gostava do deficiente, ele era radical nesse ponto, que só pedia as coisas. Ele falou, não, todo mundo tem capacidade de trabalhar. Ele foi um cara que se esforçou muito, fez curso superior, fez faculdade com uma dificuldade incrível, porque às vezes o professor está de costas, ele fez desenho industrial, de costas, falando, e ele não escutava o que ele estava falando, claro, ele não conseguia ler o lábio das pessoas, mas um cara super bem-humorado, que levava isso muito bem, levava até com uma certa ironia
a deficiência dele, ficava muito contente com as coisas, quer dizer, e desempenhava brilhantemente o seu trabalho, que era projetista. Então, numa área que trabalhava dentro da Petrobras, era uma empreiteira da Petrobras, de vez em quando soava algum alarme de algum problema. Ele era o único que não sabia. Chega lá, cutucar ele e fala, João, vamos sair que tá na hora de ir embora. Tá tendo alguma... Não, às vezes... tá tendo problema, né? Entendi. Mas, de qualquer forma, uma pessoa extremamente capaz, extremamente eficiente no trabalho dele, e ele era o melhor dos projetistas. Tanto que ele era o chefe. É verdade. Luciano, você acha que a lei tem alguma falha ou não? A lei está correta? Não, a lei... Falta o entendimento daqueles que se utilizam do sistema. Porque a lei é interpretativa, né, Augusto? Aí os advogados, cada um interpreta. A lei, o advogado tem as manhas, né? A vírgula pode significar totalmente o oposto, enfim. Então, eu acho que a lei é necessária. Eu, particularmente, né, já falei isso e volto a repetir, sou contra qualquer tipo de lei de cota. Porque ela por si só já é preconceituosa e discrimina. No entanto, eu entendo que é uma ação afirmativa. É necessário para se corrigir algumas coisas que ficaram para trás. Exemplo, a questão da pessoa com deficiência, que muitas vezes, não sei se hoje, faz tempo que eu não leio um anúncio de jornal de emprego, mas precisa rapaz e moça boa aparência. Já tirou metade aí. Né? E o que é boa aparência? Porque o que é boa aparência? Isso, inclusive, até um assédio moral, na realidade. Né? Porque nós três estamos fora daqui do negócio. Os três estamos fora. Eu, então, nem se fala, porque nem andar eu ando, quer dizer, está fora completamente do negócio. Então, a lei é necessária para corrigir isso. Agora, há como interpretar. E aí, só para voltar naquela questão eu falei da desvantagem de cumprir cota. E eu queria falar da vantagem de cumprir a cota, porque a lei tem que ser cumprida, porque as multas são pesadíssimas e o Ministério Público, nosso MP, pelo menos aqui em Santos, é forte nessa fiscalização. Tivemos, inclusive, nesse evento que eu te falei lá no Plaza, também foi o nosso procurador, o Augusto, né, o doutor Augusto, que trouxe uma explanação muito rica e muito popular, assim, né? Que a gente pensa que doutor, né, promotor, procurador da República, o cara trouxe uma palestra super suave, mostrando e desmistificando a figura do MP, né? Do trabalho, no caso. Foi muito legal e muito esclarecedora para as pessoas, né? Então, qual é a vantagem de você incluir e não cumprir cota? A primeira é que eu estou feliz porque eu ganho meu salário e justifico ele pelo que eu faço, pelo que eu produzo naquela empresa. Os meus amigos que estão em torno estão felizes comigo porque falam, pô, o Luciano trabalha pra caramba, né, meu? Ah, tá calor, eu tô reclamando porque tá calor, eu tô reclamando porque eu tô com uma unha encravada. O Luciano não tem as duas pernas funcionando e veio trabalhar. Aí eu pensei em meter um atestado médico, mas não vou não, porque o Luciano está lá trabalhando. Isso cria uma referência dentro daquele setor da empresa. Bom, não preciso dizer que meu chefe de RH está feliz da vida. Porque ele fala, nossa, que equipe boa essa, né? O patrão, então, felicíssimo, porque ele paga e tem o retorno na produção daquele funcionário, né? E aí, a quinta vantagem que não está nessas quatro que eu falei, que para mim é a principal, que é o marketing espontâneo. Claro. Porque eu gosto de consumir produto de uma empresa que tem essa atitude inclusiva, que tem uma atitude de responsabilidade social. E é um marketing espontâneo, ele não paga nada por isso. Né? Um fala para um, que fala para um, que fala para outro, a gente acaba conversando e isso cria uma repercussão que acaba trazendo bons fluidos para a empresa dele. Tem uma doceria, não sei se ainda tem em Santos, tem. Que contrata... É Brunella? Não, Não, eu esqueci o nome, rapaz, eu conheço. É lá que tá as pessoas da Pedro Lessa? Miruane, isso mesmo. Que é uma das atendentes, tem síndrome de Down. E atende muito bem. Ela é uma figuraça. Adoro tomar café lá, é bom, né? E isso demonstra também que a empresa está preparada, que as pessoas têm uma outra... Eu conheço bem o caso dessa empresa, porque ela não tinha no começo, não sei se deve ter crescido, porque ela cresceu muito, mas no começo ela não tinha que cumprir cota. Sim, né? acho que assim como o Ricardo, por exemplo, também não tinha que cumprir cota no começo, né? A empresa ainda era pequena, não tinha 100 funcionários. E aí ela resolveu, e assim, na área de produção, por exemplo, dos bolos, das massas, uma galera surda. Né? Você viu a síndrome de Down na rua, atendendo a gente para tomar um cafezinho e tal. A Iporanga teve, não sei se agora a Farmais está assim, a Farmais não. A própria Farma está incluindo vários também. Surdos lá, surdos intelectuais trabalhando também na área de estoque. Tem bastante gente. Eu tenho que fazer um intervalo. Também, o Portal de Santos. Ricardo. Muito bem. Eu tenho que fazer um intervalo. Teve uma menina que foi fazer o Enem surda. E ela entrou no Ministério Público, que ela disse que o Enem disponibilizou, a lei obriga, duas profissionais, mas traduziram apenas as palavras.
Diz a aluna que a norma dificultou a interpretação do contexto das perguntas e alternativas por parte da jovem, já que Libras não utiliza preposições ou conectivos em textos, como a língua portuguesa. A estudante escreveu uma carta de próprio punho e levará o caso à promotoria de justiça. Ela afirma que o surdo não entende a estrutura da língua portuguesa, apenas quem fala português entende o Enem. Os surdos precisam de interpretação do conteúdo de toda a prova. Não entendi nada, precisamos tudo em Libras, por favor, pede a jovem. Aconteceu aqui em Santos. Olha, eu tenho que fazer um intervalo e lembrando que, de acordo com o deputado Antônio Embaçaí, o pessoal que gritava para a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, tem a imagem da Vanessa falando? Tem a imagem da Vanessa falando? Na hora que o pessoal gritava lá, tava aquela que ela entendeu, vagabunda. Ela vai pra Cuba, né? Era, vai pra Cuba! Vai pra Cuba! Parece, né? Vagabunda, vai pra Cuba! Então os caras estavam gritando. Olha, eu acho engraçado, olha, não, pelo amor de Deus, ninguém tá falando nada de ofensa, mas olha, não tomou moedada, não tomou cusparada, não jogaram pó de mico. E na sessão na Câmara de Santos, no final do ano passado, jogaram pó de mico, cusparada, moedada. Tiveram. O cara pulou lá de cima, né? Ô, bicho, aí eu falei pra ele: você se encostar na minha mulher, eu te jogo daqui pra lá. Que isso é um absurdo, né? Você protestar é uma coisa. É uma coisa, a agressão é outra. É outra, né? Coisa, claro. E agredir uma mulher é mais ainda. Mostra o pilantra, safado. Esse cara tinha que ser preso. Cara, a dona Ruth pegar uma ojeriza por esse cidadão. Veja se isso tem cabimento. Isso é um covarde. Eu quero ver ele pegar. Vou largar ele aqui no. Pegar o Anderson Silva. Quero assim, ver se ele dá um gogó no meio. Olha aí. E a velhinha, porra, olha, saiu pra bater no cara. Tá pensando certo. Que a dona Ruth Gomes de Sá, 79 anos. Meu Deus. Ela foi na delegacia. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta ao vivo. Eu fico nervoso vendo essas coisas. É que nem filme de terror. Eu não assisto porque eu me aborreço. Então é melhor não assistir, né? Que nem filme de terror. Você assiste filme de terror? Não, não gosto. Eu não gosto também. Eu não quero me distrair, não quero ficar nervoso. Depois eu fico... Pelo amor de Deus. Já tem bastante coisa pra mim. Tem lá que o cara corta os dedinhos, tem uns... Eu falo, cara, isso é um sofrimento, né? Um negócio desnecessário. Mandar um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Faça como Eduardo Filete. O Eduardo Filete não só fez um plano, mas fez 2. Bom, pra ele ou pra quem? Aqui diz que ele é gato, tem 7 vidas. Já foram 5, sobraram 2, aí ele fez, entendeu? Eu entendi, tá certo. Ele é gato. O Filete fala pra tu, não tem 40 anos, o cara tem 53 anos. Você sabia disso, né, João? Não. Que ele tem 53 anos? Não sabia quantos anos. Ele fala que tem 40 e tal, nunca passa dos 40. Tem 53 anos, indo pra 54. Mandar um abraço também, meus amigos do hoje eu almocei lá no restaurante Boquena Express, gritar o Paulo. O Paulo tava me perguntando em quem votar. Olha, no Santos, na eleição do Santos no sábado, é difícil, viu? Tem que estudar muito, não é fácil não. Mandar um abraço especial também aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuário, Incatep, qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! Mandar um abraço especial ao meu amigo Antônio Carlos Domingues da Costa, aniversário dele hoje. 3 de dezembro, o Tuninho Carlos fazendo aniversário, ele que é presidente aqui do Conselho Gestor, um abraço especial para o Antônio Carlos. Ô Luciano, hoje finda esse prazo de 10 anos, aliás ontem, findou o prazo de regulamentação dos transportes. Você estava me falando que em 2012 teria que os prédios públicos todos estarem adaptados? Não, 2008. 2008. O decreto federal que foi assinado, completou ontem 10 anos, né? 2 de dezembro. O decreto 5296, ele dá um prazo. O primeiro prazo venceu em 2008, que era para as construções de prédios, edificações públicas. As novas ou as antigas? As novas, né? Ou reformadas. Porque o decreto, você a partir de 2004 reformou ou construiu, tem que ter acessibilidade. Né? Tem que sim, dentro da norma 9050 da BNT. Então, em 2008 venceu o primeiro prazo, que era para as edificações públicas ou privadas de uso coletivo, né, que fossem construídas a partir dali ou reformadas a partir dali. Então, ainda hoje, o grande problema nosso ainda é a coisa pública, né? Edifícios públicos têm grande dificuldade. Por exemplo, o Fórum de Santos. Por onde você entra? Se você for cadeirante? Eu já fui no fórum e eu calhei de ir num dia que estava chegando um bandido, devia ser um bandidaço, porque estava com uma escolta. Tu entrou no elevador com o bandidaço? Não, eu não entrei com ele. Eu tava seguindo aquela, porque tu pega a calçada e vai entrando ali por trás, tem estacionamento ali, né? E tem uma parte do corredor que é fechada assim, que o camburão para por ali. E ali então, que é a entrada do cadeirante. Justamente. Tu vem pela calçada e passa pelo lado do fórum e vai sair lá por trás. Ali justamente a entrada de carro, de cara que vai para julgamento e tal. Eu não sabia até então, achei que era só carro normal, de juiz, de funcionário. Eu cheguei justamente e estava uma correria, e aí todo mundo sai, todo mundo se afastando, e vinha um carro, o camburão, e mais um monte de gente. Aí quando eles param o carro, menino, e pior que nem para correr dava, né, o Augusto, sem querer sacanear. Gente, foi brincadeira, você pensa em você querer correr. Nessas horas que eu tenho vontade de andar, entendeu? Que eu quero correr e sumir atrás de uma árvore, mas não dá. Não dá, né? Porque nem as calçadas ajudam. Então, eu fiquei travado. Eu falei, meu Deus do céu. Os caras desceram e foram tal de escutar aquele crec, armando as armas todas, para poder abrir a cancela do cara. Misericórdia. Olha, por isso que eu falo, deficiente quando sai pra rua, principalmente quando ele vai assim, em alguns lugares especiais, ou vai viajar de avião, ou de navio, ele se sente um Indiana Jones, mas cara. A entrada do fórum é aquela escadaria. Eu, por exemplo, com 50 anos, eu já tenho dificuldade para dar umas... Mas nem o Rock Balboa sobe aquela... Não é? Então, cara, assim, tem prédios... E o prédio, estamos falando do judiciário, do poder judiciário, né? Que é a casa... Deveria ser a casa da lei. A casa da lei, não é? Então, é complicado você
tem essas dificuldades de acesso, entrar sempre por trás. A prefeitura me parece que tem a rampa e... Resolveu. Resolveu. Fizeram uma bela rampa, né? Foi na época que você estava lá eu falei pro João Paulo na época, ele tinha uma rampinha de madeira bem linda. Lateral aí ali, um dia né? eu tava subindo a rampa e o prefeito vinha vindo. Aí ele, quer que eu te ajude? Eu falei, prefeito, por favor. Aí ele me empurrou para acabar de subir. Eu falei, pois é, prefeito, né? Mas eu também entro por aqui. Eu falei, mas tu tem opção, né, filho? Tu tá entrando por aqui hoje porque tu quer. Mas tu pode entrar pela escada, tu é o prefeito. Aliás, o carro já deixa você na metade do caminho. É, lógico. Agora, fica deselegante você criar uma coordenadoria da pessoa com deficiência, de política pública, né? E o teu coordenador, eu trabalhava no Passo, no começo eu trabalhava no segundo andar lá na prefeitura, então eu tinha que subir aquela rampa todo dia. Só que assim, o gás já vinha acabando fazia um tempo, né? Então eu não conseguia remar legal. E aí nesse dia ele me ajudou, ele pegou, eu falei assim, então, João Paulo, não fica elegante. Você cria uma coordenadoria de política do deficiente, e o teu coordenador entra para uma rampa dessa, ele ainda tem que pedir ajuda, porque a rampa é isso. Tem gente que faz aquelas rampas fora da norma. Tem a proporção. Não tem problema, mas eu te ajudo. Não, pera um pouquinho. O conceito de acessibilidade é autonomia com segurança. Claro que terão aqueles que sempre precisarão de ajuda, mas o ideal é que você propicie o máximo possível de autonomia. Não é isso, Luciano? Varia de 6 até 8, no máximo 8, alguma coisa. Quando eu fui fazer a loja, uma das questões é a acessibilidade, que é obrigatório, inclusive, de fazer, mas eu quis colocar um pouco além. Então, por exemplo, além da demarcação para o deficiente visual, ter a rampa no tamanho certo, a posição nas barras para você poder subir, o tipo do piso também é importante. Eu preciso conhecer a empresa dele, porque assim... Marechal Deodoro. Sabe por quê? Eu hoje no Face eu só divulgo coisa boa. Eu não posto, você pode reparar no meu Face lá, eu não posto mais mau exemplo. O cara que para na vaga, a polícia que para na vaga do deficiente, a CT, não para, porque eu não dou ibope para cara que não cumpre lei, né? Então o cara que faz a inclusão, esse cara merece, sabe por quê? Até porque assim, o cara vai ver a tua empresa, vai ver a empresa do Augusto, vai ver a empresa do outro, vai falar assim, pô, esse cara tá ganhando propaganda de graça, porque ele não paga nada para fazer propaganda dele. Rapaz, ele vai querer imitar você. Né? Então é legal isso, você não é fazer um bom exemplo, né? Quando você permite o cadeirante ir, lógico que as pessoas têm menor deficiência que o cadeirante, facilita muito mais. Também. Então a pessoa com idade, um piso, uma das coisas que a gente quis colocar, por exemplo, foi na área externa, o piso que não escorregasse de forma alguma. Claro. Porque não é só a questão da pessoa com deficiência, qualquer um. Então você faz um granito apicoado, que é uma coisa rara de você encontrar no mercado, eu não consegui encontrar, por exemplo, para vender, então deve ser difícil de bater também. Porque fica bonito o granito polido, mas escorrega, mas tem problema, mas é difícil. Então você faz de uma forma mais áspera, você consegue ter um pouco mais de acessibilidade. Né? Agora, Luciano, eu me lembro quando teve... Eu acho que eu fiz um programa contigo, não vou lembrar agora, mas exatamente, mas me recordo que fiz um programa com você quando a gente falou muito da Praia Acessível, do projeto que você criticou, você falou, pô, você é tranqueira, né? Não sei o que, não vai dar certo. Porque... E eu falava, pô, mas tu é cadeirante, tu é o cara que tinha que estar lá dando pitaco nessa história. Tinha um senhor lá da Praia Grande, o Nivaldo, que me mandava e-mails também, falava, isso não dá certo, o Nica e tal, enfim. Aí, para surpresa de todo mundo, um dia o repórter da Bandeirantes foi lá no Ferro Velho. Tu viu isso? Eu postei no Face. E comprou lá a cadeira que custa 3 pau, uma cadeira de alumínio e tal, tudo abandonado lá em Bertioga. Ele comprou por R$200. Por R$200, é verdade. E o Orlandini, que é um cara, eu gosto muito do Orlandini, uma pessoa séria, me espanta permitir que isso acontecesse. Ele que defende aí um outro tipo de política e tal, me espantou. Na realidade, o que aconteceu lá? Na realidade, o projeto, por que eu critico o projeto? Primeiro que para acessível para mim, tem que ser 365 dias no ano, 24 horas por dia. Isso é para acessível para mim, certo? Porque se você quer tomar banho de mar às 3 horas da manhã, tu vai, se tu quiser. Eu vou. Tem algum empecilho que não. Não. Então, eu também. Se eu quiser ir à praia. Eu compro uma máscara. Né? Eu compro uma máscara. Entendi. Não, para não ficar doidão da maconha, compra uma máscara. Tu compra uma máscara para poder não pegar a marofa, é verdade. Senão vai tomar uma marofada lá. Filtro. E aí, rapaziada? Rande luz e tal. Mas viu, Augusto? É assim, então, é claro que a praia acessível é importante o projeto em si. Por quê? Porque tem pessoas que não podem ir ao mar com autonomia, precisam de alguém, precisam de uma assessoria técnica e tal. E eu vou repetir, assessoria técnica, né? O que não está acontecendo por aí.
Porque a assessoria técnica, para mim, é um fisioterapeuta coordenando e educadores físicos monitorando. Por quê? Se uma pessoa com paralisia cerebral, ao se empolgar, depois de anos sem frequentar o mar, sentir o gosto da água do mar, vier a ter uma... Como é que chama isso? Oh, meu Deus do céu. Não é um colapso. Como é que... Convulsão. Convulsão. As pessoas vão saber, as pessoas comuns vão saber atender? Não. E se essa pessoa morre com uma convulsão, aí vem o afogamento pela convulsão, quer dizer, olha o trabalho que dá. Então tem que ter, para transferir uma pessoa, por exemplo, com aquela osteogênese imperfecta, né? Doença do osso de vidro, tira da cadeira dela para botar na cadeira de praia, lá para ir para a água. Se pegar de mau jeito, quebra aquela pessoa no meio. Quem paga a conta? São essas coisas que tem. Então, por isso tem que ser técnico, tem que ter profissionais. E eu entendo que esse projeto tenha que funcionar sábados, domingos, feriados, para atender esse público que tem uma necessidade bem específica. Agora, quem tem autonomia, como eu e outros tantos milhões têm, e quer frequentar a praia no inverno? Não, no inverno não tem praia acessível. Como não tem? Mas tem sol no inverno. Ah, mas a praia não está boa, a água está fria, mas eu gosto de água fria. Então, são coisas que não me dá o livre-arbítrio de ir e vir. Eu só vou quando querem que eu vá. Sábado e domingo, das 10 às 5, que não é dar errado. Agora, o mais grave não é nem culpa dos prefeitos, né? Porque o povo que mora na cidade culpa o prefeito. Na verdade, a culpa é do Estado. Do Estado. Porque lá, quando lançaram o projeto, que foi campanha política, foi palanque para tentar lançar o cidadão para ser presidente, ainda bem que não ganhou, né? Ele disse que o projeto seria de terça a domingo, o dia inteiro, que não é verdade. Na semana seguinte já ficou para sábado e domingo. E a Sabesp disponibilizaria 30 milhões de reais para comprar cadeiras, esteiras, pagar o funcionário, que é o mais caro, que é o pessoal que opera o serviço, né? E em alguns lugares, a maioria das praias do litoral paulista, alguma obra de estrutura. Porque, por exemplo, o cadeirante, ele vai tomar banho de mar, ele sai, ele tem que dar uma aguada nele. Sim. Às vezes tem que passar sonda, às vezes tem que trocar de fralda, quem tem lesão medular, essas coisas que acontecem com o cadeirante, né? Então precisaria criar tipo um mini banheiro, com chuveirinho, com banheiro, com box, alguma coisa nesse sentido. Então esses 30 milhões era para isso. Tu viu o dinheiro? Até hoje eu não vi o dinheiro, viu, gente? Não veio. Para nenhuma cidade. Então o prefeito ficou, o Estado male deu aquelas cadeiras que são um lixo da engenharia, vamos falar a verdade. Quem visitou aquela cadeira deve ser péssimo engenheiro, se formou por correio. Que aquela cadeira não passa nem perto de uma cadeira adequada para tomar banho de mar. É totalmente inadequada. Bom, isso falando de... tamanho, trambolho, É ridícula. Bom, então a cadeira custou 3 contos para os cofres públicos. Por isso que jogaram tudo para leiloar. E foi tudo para o ferro velho para pagar R$200. Então, deram as cadeiras. Mas quem paga a conta é o prefeito. Aí o prefeito não está preparado. E a responsabilidade fiscal que vocês acabaram de falar no primeiro bloco? Né? Eu não tenho como pagar essa conta. Essa conta não vai fechar nunca. Mas então agora é culpa do prefeito. Foi quando eu briguei com o Estado, que o Estadão me ligou e denunciou. Foi o único conselho do Estado de São Paulo que denunciou, foi o Conselho de Santos. Denunciou no Ministério Público. É verdade. Aí a secretária ficou brava, ligou pro Papa. O Papa me chamou e falou, escuta, mas como, não sei o que. Eu falei, Papa. E o Papa foi pro PSDB. Então, aí eu falei, Papa, mas assim, é a tua mãe e a minha mãe que estão xingando lá na praia, filho. Eu não quero nem saber se o governador é o Serra, é o Alckmin. Tá errado, tá errado. Até porque a minha mãe é uma pessoa legal. A minha mãe é uma pessoa legal e já está no plano lá de cima, pelo amor de Deus. Não, então, qual que seria a sua sugestão? Ter realmente um lugar próprio, até nos postos de salvamento, ter alguma coisa mais... Perfeitamente. Aproveitar até a estrutura do próprio Estado, né? Porque os bombeiros são do Estado. Exatamente. Talvez até uma preparação para o próprio guarda-vidas, não sei se possível. Podemos dar preparação para eles, porque a gente treina pelo menos em Santos, a gente treinou os monitores na época, né? Agora a gente não trabalha mais, a gente treinava os monitores. Para poder ter realmente... Claro, tinha uma fisioterapeuta responsável, que era da prefeitura, tudo, não sei como é que está hoje, não posso dizer, não estou aqui condenando o de Santos, né? Porque eu não conheço como é que está funcionando. E também não vou falar. Muito bom. Deixa eu só fazer aqui um comentário, principalmente para os cosipanos, né? Muita gente mandar um abraço, ó, o Nicolau, ele reclama que eu não leio os WhatsApps dele, ele tá me mandando o WhatsApp aqui, ele quer saber quem é o petista que está no programa. Você não é petista, né? Não é petista. Você é petista? Não, também não. Fala pra ele que eu já fui curado. Já foi Nicolau CDL? Nicolau não tá vendo o programa. Nicolau tá preocupado com o papai. Sabe que o Nicolau vai ser Papai Noel esse ano? Vai? Não sabia. Não arrumaram, ficou o cachê era baixo, eles puseram o Nicolau de Papai Noel. Ontem o grupo japonês Nippon Steel e Sumitomo enviou à Câmara de Valores Mobiliários
pedindo para investigar atos do grupo ítalo-argentino Tequinte, sobre sua atuação na siderúrgica na Usiminas, né? Todo mundo sabe que hoje são 2 grupos que comandam a Usiminas e o pessoal, os argentinos estavam destruindo lá, principalmente aqui em Cubatão, estavam acabando, e o grupo japonês deu lá um chamado chapéu na reunião do conselho e conseguiu afastar os argentinos. E agora os argentinos estão sendo investigados. O grupo japonês pede que essa investigação se estenda aos representantes indicados pelo grupo no Conselho da Usiminas. Uma informação. Luciano, muito obrigado pela participação, viu? Augusto, eu que te agradeço, parabéns pelo programa. Obrigado. E sempre que precisar, e quero, na realidade, pedir, por favor, me chame mais isso, porque é um tema que precisa ser discutido, debatido o tempo todo, para que as pessoas entendam. Eu acho que é uma questão comportamental e cultural, a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Quanto mais falar, e não melhor. só da deficiência, né? Sim, trazer sim. a ótica do Luciano em outros temas aí. Também. Então eu que agradeço e obrigado, parabéns pelo programa. Muito obrigado. João, tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certinho. Vamos embora? Vamos. Como é que tá lá na Design? Vendendo muito? Uma correria. Natal, né? Natal é aquela loucura e... Panela e tudo que árvore, você pode... enfeite de Natal, essa época tem muita legal. coisa, então é corrido. Muita novidade? Muita. Qual é a grande... Dia. eu nunca falei disso, mas qual é o must aí do Natal que você acha que, puta, é um negócio sensacional? A tendência hoje são produtos que enfeitam a árvore e você pode dar de presente. Ah, que interessante. Então, tem brinquedos que você pode dar de presente. Mas que são enfeites. São enfeites que você dá o enfeite da árvore de presente. É uma tendência hoje que você vai renovar. No outro ano, você agrada quem está chegando na sua casa, você tem uma... É bem bacana. Como eu tenho assistido muito MasterChef, eu me prometi que a partir de janeiro eu vou aprender a cozinhar. Vamos fazer, então eu vou fazer um enxoval na Design Gallery, umas panelas e tal. É a melhor terapia, Augusto. Não é? É a melhor terapia. Cozinhar é sensacional. Por quê? Você faz, você se diverte, você se distrai, você consegue fazer rapidamente, executar alguma coisa e você ainda oferece para as pessoas que você gosta. Então, assim, é uma terapia. Eu vou começar a aprender. É a felicidade. É uma felicidade muito grande. É uma delícia. É uma delícia. Né? Muito bom, muito obrigado pela sua participação. E parabéns, Luciano, pelo cadastro, Luciano, que isso é importante ter esse cadastro. Obrigado, valeu. Legal. Olha, para encerrar o programa, a Gisele vai ficar brava. Não fica, Gisele. Calma, Gisele. Calma. Imagina se é o cara te dando aquela gravata. O que você não ia fazer com ele? Fala a verdade. Se a velhinha já queria sentar a mão nele... Ela sentava, mano. Né? Ela sentava, mano. Então mostra a velhinha. Primeiro essas imagens aí. Isso é uma vergonha. Olha, isso é criminoso. Mas é o que o Luciano falou. Esse cara tem que ser preso. Fazia isso. Esse cara tem... Ele é bunda mole, meu. O cara pegar uma senhora de 79 anos e arrastar numa chave de como chama isso? Uma gravata. Isso é criminoso. Eu acho que até o outro que segurou era outro segurança. Era outro segurança. Não faz isso, e o cara é burro, né? Todo mundo filmando nos dias de hoje. Agora, você sabe o que eu fico revoltado? E finalizando, se fala tanto, né, do politicamente correto. Se fosse uma situação do PT ou de qualquer partido de esquerda, os caras estavam trucidando esse rapaz aí da gravata. Rapaz não, esse pilantra, né? Como é para defender os interesses? Não, a velhinha que é a guerrilheira. Lembrando que a Dilma, não podemos esquecer, a nossa presidente foi guerrilheira. Então, uma vergonha. Se não houver, se as autoridades não tomarem uma atitude no que aconteceu, e olha, nós não estamos nem falando da agora às 10 horas, hein? Estou falando isso de ontem. E o Arnaldo falou, olha velhinha, Dona Ruth, eu sou solidária à senhora, tinha que sentar a mão nesse pilantra safado sem vergonha. Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Um
pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.